quinto livro da Bíblia, último livro do Pentateuco, livros da lei. O último capítulo é pequeno, tem apenas 12 versículos, e eu gostaria de ler todo o capítulo para a gente meditar em seguida. Então vamos ao texto. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: à tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias, nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto do luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. No tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. E no tocante a todas as obras de sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Que o Senhor nos abençoe na meditação dessa palavra que nós acabamos de ouvir nesta noite. Quero começar dizendo que a vida apresenta várias fases para a gente. Por exemplo, quando um ser começa, ele nasce, é uma fase e uma criança precisa de muito cuidado, senão ela não sobrevive. Depois ela vai crescendo, aí entra para a fase do crescimento. Aí já existe um acompanhamento dos pais na educação, nos limites, no preparo para a vida. Depois essa criança se torna jovem, e aí essa fase jovem exige muitas decisões. Que estudo fazer, que profissão ter, com quem se casar. É uma fase muito intensa. Mas passada essa fase, vem a fase da maturidade, o que nós podemos chamar de segunda idade. Nessa fase, há também muitas coisas sendo colecionadas na pessoa, e nessa fase costuma haver a saída dos filhos de casa, para casamento, ou para estudo, ou para trabalho. E aí instala-se uma nova fase chamada fase do ninho vazio.
Lá em casa nós estamos experimentando essa fase. É uma fase triste, a princípio, porque quem estava perto da gente não está mais. Mas, por outro lado, é uma fase alegre, de realização, porque a tarefa de educar e preparar para a vida foi concluída com sucesso, 100%. Depois dessa fase vem a terceira idade, que muitos chamam de melhor idade, mas é só para valorizar essa fase. Não é tanto assim melhor idade. E nessa fase tem-se mais o cuidado com o corpo, o autocuidado, com a saúde, tem-se a alegria de ver os netos, né? E aí vai-se para a última fase, que é a fase da partida. E essa fase gera tanto temor em quem vai passar por ela, quanto luto em quem fica. Então notaram como é que a vida apresenta várias fases para a gente, e cada fase é um desafio muito grande? Eu acho que a sabedoria está em a gente aprender a identificar cada fase e viver cada fase. Tem gente que por um motivo ou por outro pula de fase. Por exemplo, se não viver bem a adolescência e a juventude, essa fase vai aparecer depois, quando a pessoa é madura, vai ter um comportamento adolescente. Ficou faltando viver essa fase. Então a sabedoria está em a gente reconhecer cada fase e viver cada fase com os seus desafios. E a notícia melhor: o Deus que nos criou está conosco para vivermos cada fase. Cada fase com os seus desafios pode contar com a direção de Deus, com a proteção de Deus, com o consolo de Deus, para a gente enfrentar todas as fases. Por que é que eu trouxe esse texto? Porque esse texto fala de mudança de fase na vida de Moisés e na vida de Josué. Ao final da caminhada do povo de Israel no deserto, no final dos 40 anos, Moisés reedita a lei para o povo antes deles entrarem na terra de Canaã. E Deus fala para Moisés: olha bem aonde esse povo vai. O povo vai, mas você não vai. Quem vai liderar o povo na entrada vai ser Josué. Então a gente nota uma mudança ali na fase em Moisés, bem como na fase em Josué. E eu trouxe essa história para inspirar a gente a identificar as fases e a viver bem as fases. Porque esse texto da Bíblia tem esse objetivo também. Então vamos ver a mudança de fase em Moisés. Moisés passou de que fase para que fase? Moisés passou da fase de vivo para a fase de morto. A última fase. Vocês notaram na leitura que alguma revolta de Moisés? Não, nesse texto não tem. Dá a impressão que Moisés não se rebelou à direção de Deus na mudança de sua fase, nem quis evitar de qualquer maneira aquela nova fase. Ele simplesmente se coloca submisso à vontade de Deus e aceita aquela nova fase. Tem muita gente que acha que a morte é a pior tragédia do ser humano e que a pessoa vai embora e nunca mais volta. Então a pessoa treme de medo daquela fase. Mas se a gente for olhar esta fase na vida de muitas pessoas no Antigo Testamento, por exemplo em Arão, por exemplo em Miriam, por exemplo até no próprio Moisés, o relato da Bíblia fala assim: e fulano morreu e foi recolhido ao seu povo.
não acabou. Houve uma transição de uma fase para outra, em que a outra é um povo, em algum lugar, em algum sentido, em que recolhe aquela pessoa e a vida continua. É importante a gente pensar nisso para a gente ver a morte com outros olhos, para a gente ver a nossa partida e a partida dos outros com outros olhos, do jeito que a Bíblia ensina. Fulano morreu e foi recolhido ao seu povo. Assim aconteceu com Moisés. Bom, mudou de vivo para morto. Mas o que me chamou a atenção nessa biografia de Moisés aqui é que essa morte foi diferente. Primeiro, foi uma morte misteriosa, porque Deus falou para ele, ele morreu. O próprio texto diz que Deus o sepultou em algum lugar do monte que ninguém sabe onde é. E eu já comentei aqui que, quem sabe, isso foi para que não houvesse um monumento a Moisés, e uma idolatria de Moisés, e uma peregrinação de tanta gente para com Moisés. Por isso a morte dele foi misteriosa. Então o texto faz questão de dizer que ele morreu, mas não se sabe onde ele foi sepultado. Mas sabe uma coisa que a gente sabe? O Evangelho conta que Jesus, quando estava lá no Monte da Transfiguração, orando e se preparando para a morte, quem aparece para conversar com Jesus? Moisés e Elias vivos. Então ele morreu lá atrás, mas ele ficou vivo em algum lugar, em algum plano, de alguma maneira, em alguma realidade. E quando Jesus está lá para enfrentar a sua missão, Moisés vai lá. Foi misteriosa e continua sendo. Outra coisa que me chamou a atenção: Moisés tinha 120 anos quando morreu. Difícil a gente encontrar uma pessoa de 120 anos viva, né? Mas o texto faz questão de dizer que ele morreu com 120 anos e ele enxergava bem e ele caminhava bem. Isto é, ele morreu saudável, o que é uma morte incomum para uma pessoa de 120 anos. Mas o fato dele estar assim aos 120 anos significa que Deus o abençoou tanto em sua caminhada que ele pôde chegar aos 120 anos de forma saudável. Que maravilha! Hoje a sociedade luta para que haja uma terceira idade, ou até uma quarta idade com qualidade de vida. Olha o Moisés aqui. Quer mais qualidade de vida do que isso? Enxergando bem, caminhando bem, podendo fazer as coisas assim que Moisés partiu. E a vida dele se resume em 3 períodos de 40 anos. Os primeiros 40 anos, ele viveu lá no Egito, sendo treinado pelo Egito, sendo educado pelo Egito. Depois acontece um problema lá com ele, ele foge lá para Jetro, que vai ser o sogro dele, e passa mais 40 anos lá com Jetro. E lá ele se casa, e lá ele tem filhos, e lá Deus o chama para ir libertar o povo no Egito. Aí ele vai lá, de 80 anos até 120, é que ele assume essa missão de libertar o povo do Egito até a terra de Canaã. E com essa luta toda, ele chega no final da vida saudável. Que inspiração para a gente cuidar bem da nossa vida, para a gente servir a Deus, para a gente ir longe, para a gente fazer boas escolhas. Moisés experimentou tudo isso. Bom,
Eu quero aplicar isso para nós da seguinte maneira: como vai ser a nossa partida? Difícil falar sobre isso, a gente evita falar e pensar. Mas um texto como esse chama a gente a pensar como vai ser a nossa partida, a nossa mudança de fase de vivo para morto. Como vai ser? Eu tenho percebido que quem vive bem, morre bem. Quem vive uma vida descuidada, geralmente morre mal. E viver bem aqui significa ter Deus como Senhor da vida. Servir a Deus. A pessoa que está alinhada com Deus e vai vivendo a sua vida alinhada com Deus, certamente ela vai ter uma vida boa e também uma partida boa. E aí eu me lembrei do apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo 4, 6 e 7, ele diz assim: o tempo da minha partida está chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora o que me resta é a coroa que Jesus prometeu a todos aqueles que o amam. Olha aqui, situação do Paulo diante da sua partida. Ele viveu uma vida ok, ele sente que a partida está chegando, ele está preparado e está tudo certo. Então eu creio que essa mudança de fase na vida de Moisés pode nos inspirar também a viver de tal maneira que quando a gente tiver que mudar essa fase, a gente o faça da melhor maneira possível. A gente o faça glorificando a Deus. A gente o faça de uma maneira digna. Porque isso é possível, tem acontecido muito pela história. Agora vamos ver a mudança da fase de Josué. Josué mudou de que fase para que fase? Josué mudou da fase de auxiliar para a fase de líder. É fácil? Nós encontramos ali no versículo 9 assim: Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs as mãos sobre ele. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Moisés preparou Josué durante um tempo, e Josué acompanhou Moisés e foi sendo treinado. Nessa mudança, um detalhe interessante é que Moisés impõe as mãos sobre Josué, e essa imposição de mãos com oração significa transferência de autoridade, significa aprovação de quem vai continuar o trabalho. E Josué então se sente capacitado, cheio de sabedoria, com coragem, pronto para assumir aquela tarefa, com a aprovação do Moisés e com a aprovação do povo, porque o povo reconheceu a autoridade em Josué. Como é bom a gente fazer assim, né? Como é bom a gente mudar de fase, assumir um trabalho que alguém aprova, que alguém encaminha, que alguém dá apoio. Como é bom ter um sucessor nessa linha, nessa qualidade. E Josué, naquele dia, mudou de auxiliar para líder. Ele assumiu uma tarefa grandiosa, difícil, de conduzir o povo para entrar na terra de Canaã, para dividir a terra em 12 partes
e alocar cada tribo numa parte para o povo viver em Canaã. Assim foi a mudança que aconteceu em Josué naquele dia. E novamente nós encontramos um homem sem desculpa. Não, eu não vou, eu não posso. Com coragem, vamos lá. E ele foi lá e fez o trabalho. Meus irmãos, trazendo isso para nós, a gente tem que perguntar: que serviço nós fazemos para Deus? Hoje de manhã nós tivemos uma palestra aqui com o pastor Ricardo, que procurou trazer para nós o fato de que o nosso trabalho deve ser o nosso ministério. Se o nosso trabalho, de acordo com a vocação que Deus nos deu, e a gente tem uma boa consciência desse trabalho, o nosso trabalho vira o nosso ministério. A gente é como um pequeno Cristo, onde nós estamos iluminando o ambiente onde a gente está, fazendo bem o nosso trabalho para a glória de Deus. Então a pergunta que a gente tem que fazer para nós é: nessa fase de vida, de trabalho que a gente está vivendo, que serviço nós prestamos ao reino de Deus? Em que a gente coopera para que o reino de Deus cresça? O que a gente pode fazer para cooperar com o reino de Deus? Aí novamente eu pensei em Paulo, porque Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 15, que é o capítulo da ressurreição, no final, versículo 58, ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho no Senhor não é vão. Tem valor. Então vamos pensar no que a gente faz para que a gente possa fazer para Deus, e naquilo que a gente não faz, mas pode fazer, incluir isso na nossa vida, na fase que nós estamos vivendo. Porque isso aconteceu com Josué e ele topou de uma forma muito corajosa. Vamos trazer para nós agora que fase nós estamos vivendo. Que fase a minha vida e a sua vida estão passando? Qual fase? Nós temos dificuldade de mudar de fase. Às vezes a gente evita uma nova fase, porque uma nova fase sempre traz um novo desafio. Mas como cristãos a gente tem que pensar assim: Deus está conosco em todas as fases, e se há uma fase que eu devo assumir, Ele vai me ajudar, Ele vai me capacitar para assumir aquela fase. Então, se há uma fase que a gente não migrou ainda e precisa, quem sabe está na hora da gente orar e pedir coragem a Deus para assumir esta nova fase. Moisés assumiu uma fase difícil, que foi passar da vida para a morte, mas Josué fez uma mudança de fase de auxiliar para líder. Cada um vivendo a sua fase, cada um na presença de Deus e cada um cooperando com o reino de Deus. E eu quero terminar essa mensagem dizendo o seguinte: a melhor fase que um ser humano pode viver é a fase quando ele reconhece a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Independente se é jovem, se é maduro, se é ancião, a melhor fase que um ser humano pode viver é quando ele descobre o que Jesus fez na cruz e se entrega a Jesus como seu Salvador e assume seguir a Jesus como Senhor da sua vida. Essa é a melhor fase. Quem já assumiu essa fase tem perdão de pecados, tem vida segura nas mãos de Deus, tem a expectativa da ressurreição e da vida eterna.
a vida está garantida nas mãos de Deus, aconteça o que acontecer. Mas quem não descobriu essa fase ou não entrou para essa fase ainda, o convite da Bíblia, o convite da nossa igreja, o convite de todos os cristãos é: entre nessa fase. Entregue-se a Jesus pela oração, por uma decisão, pelo batismo, pela participação numa igreja, porque essa fase é a melhor fase da vida do ser humano, independente da sua idade. Como o pastor Ricardo falou aqui no começo, pode ser que a gente já esteja vivendo essa fase, mas alguém que a gente conheça ainda não. E é um bom momento para a gente orar por isso. Então vamos conversar silenciosamente com Deus a respeito disso novamente. Sobre essa fase, essa melhor fase que a Bíblia nos convida a viver. Vamos conversar silenciosamente com o Senhor. Daqui a pouco eu faço uma oração em voz alta. Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque Tu és o nosso Criador e nós a Ti pertencemos. Nós te louvamos porque reconhecemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós te louvamos porque já temos experimentado essa fase maravilhosa do perdão dos nossos pecados, da certeza de uma vida eterna na Tua presença. Pedimos ao Senhor a Tua bênção para quem ainda não entrou nessa fase. Pedimos também que o Senhor nos abençoe, nos ajude a convidar outras pessoas para viverem nessa fase também. Usa-nos como igreja, como cristãos, a cooperar com o Teu reino nesse sentido. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.